Semana da Mulher. Essa é a primeira semana de março e nós estamos aqui para falar sobre a saúde da mulher. Eu, doutora Cristiane Sonsino, junto com a minha colega, doutora Gisela Garcia. Gi, tema importante, semana de comemoração a nós mulheres e vamos falar aí sobre a saúde da mulher, um tema tão especial, cheio de mitos, cheio de tabus, e a gente vai trazer aqui um chamado para que a mulher possa se cuidar, principalmente da sua saúde física, mental, espiritual. Vai ser um bate-papo gostoso, né? É um bate-papo gostoso, mas é um tema desafiador, né? Porque Sim. tanta coisa para se falar sobre mulher. A gente pensou em cabelo, Sim. a gente pensou em pele, a gente pensou em tanta coisa, né? Sim. Em tantas idades. Então, o ideal é a gente continuar com o tema saúde, né? E falar um pouquinho de dicas, mas sempre todos os episódios vão ser voltados muito para a saúde da mulher também, né? Sim. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais específico em algumas dúvidas que as mulheres têm, né? E a mulher, quando ela está com a saúde em dia, ela fica mais feliz e ela fica mais bonita. E ela fica mais bonita. Que é o beleza da lata, né? A gente sempre dá um jeito de alinhavar a beleza com a saúde integrativa. E nessa semana mais do que especial, falando aí da saúde da mulher. Gi, você trouxe pra gente algumas reflexões, né? Eu acho que dessa vez vale a pena colocar isso em tela, né? Sim. Para a mulher se ver um pouco mais, né? E conseguir, de repente, copiar alguma coisinha, porque tem dicas. Sim. Quando tem alguma diquinha, é legal colocar na tela, né? Então, quando a gente falar de saúde da mulher, a gente vai falar hoje um pouco mais de cuidados especiais, um pouco mais nesse mergulho do universo feminino, e não só de cabelo ou de pele, né? Mas mais nesse universo feminino. O que é importante para a mulher se preocupar, né? O que ela tem que, como ela se olhar, né? Então, pode passar mais um, Dan, por favor. Eu coloquei essa frase que cada mulher tem necessidades específicas quanto à atenção com a saúde e o bem-estar. Obviamente que não tem uma receita de bolo para todas as mulheres. Não é porque a gente diz é mulher, ou está entrando numa fase de menopausa, ou está deprimida, ou está... Não. Na verdade, a gente tem que pensar na mulher como um todo, como é que está essa saúde dela, como é que ela está, a questão de bem-estar, como é que a gente vai lidar com isso. Então, separamos isso um pouco. Passa um pouco, Dan, por favor. Então, falando assim, cuidados principais. Primeiro, alimentação saudável. Segundo, fazer exames periódicos, que é o que a gente falou no episódio passado, que nada adianta a gente ficar tratando, se a gente não está com a saúde em dia, tratando esteticamente, eu vou dizer, né? Terceiro seria fazer atividade física. Saúde mental, 1/4, que a gente já falou isso muito aqui, sobre saúde mental. 5, prevenção contra doenças, porque a gente não vem aqui falar sobre tratamento de doenças, né? Nossos episódios não tratam doenças, a não ser que a gente tenha algum médico que venha falar sobre isso. Porém, o nosso intuito aqui é atentar à saúde como prevenção, né? E 6º, que eu acho muito importante, é que as mulheres conheçam o seu corpo e se conheçam. Isso é muito importante, para ver os sinais que estão mostrando que alguma coisa não está legal. Isso a gente sempre fala, né? Dan, você passa mais um pra gente? Cris, e aí eu fui colocando isso e fui pensando, né? A gente já falou sobre alimentação saudável aqui. Quantos episódios será que a gente já falou de alimentação? A gente já trouxe Nutri, pessoas que mudaram a alimentação, né? Eu acho que 2 vezes já vieram. Já, 2 episódios já foram sobre alimentação. Até o Dr. Cássio também falou de nutrição e atividade física. Também comentou. A nutrição está sempre correlacionada com a saúde, independente do gênero, né? Quando a gente falou de bariátrica também, a gente falou sobre esse tema. Uhum. Quando a gente falou, inclusive, sobre bem-estar, e a gente falou que podia ser carência de algumas coisas, né? Então, acho que
alimentação saudável, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Então, quem quiser pode pegar e assistir episódios anteriores, Sim. que vai ter muito mais informação do que a gente poderia falar hoje, né? Então, a alimentação saudável é um pilar muito importante na saúde feminina, né? Nesse pilar, Gi, eu acho importante que tem até uma música que fala mulher de fases, né? E uma vez eu vi um Nutri e ele colocou na rede social dele um perfil nutricional, uma orientação específica para cada fase da mulher. Foi até que a gente brincou aí de falar sobre as fases, enfim. Eu acho tão legal que a mulher, ela, em cada etapa da sua vida, seja ela reprodutiva ou não, ela requer uma necessidade especial. Uhum. E isso vai desde a jovenzinha, desde criança, né? Você pode notar, a menina tem necessidades nutricionais diferentes da do menino. E aí, eu acho que é legal, em cada etapa etapa da vida da mulher, né? Em cada fase, né? Porque nós temos intervenções hormonais, a gente tem intervenção com o meio ambiente, o perfil de atividade física muda. A mulher, quando ela é mais jovem, o metabolismo é mais acelerado. Quando ela vai ficando mais com maior idade, né? Envelhecimento cronológico, a gente vai ficando com o metabolismo mais lento. E as necessidades nutricionais mudam. Chega uma hora que a gente precisa mais de cálcio, mas não absorve tanto cálcio. A gente precisa de mais colágeno, mas é difícil de sintetizar e de absorção. Então, eu acho que, já que nós estamos aqui falando da Semana da Mulher, comemorando aí a nossa semana, e depois vamos comemorar o nosso dia, a questão nutricional, ela chama-se atenção para cada etapa. Então, acho que seria importante que as mulheres se atentassem para que etapa que você está vivendo. Você está vivendo uma etapa já da menopausa, você está vivendo uma etapa da adolescência, porque imagina que quando ocorre a primeira menarca, né, que é a primeira menstruação, a mulher não está acostumada a sangrar. Ela não está acostumada com perdas, né, importantes que os fluidos, né, sanguíneos ocorrem, né, promovem com a descamação do útero. Então, chamando a atenção aí para você, que independente da idade, tenha um acompanhamento com nutricionista, com ginecologista, nutrólogo, para que você adapte a sua alimentação, a sua suplementação de acordo com a fase da vida. Independente, às vezes a gente também tem, como eu falei aqui, a idade. Uma menina que está na menarca, a primeira menstruação, ela muda o metabolismo e ela vai mudar as necessidades nutricionais. E às vezes ela muda na semana ou na quinzena da menstruação e depois muda de novo, ou seja, para a mesma faixa etária, Gi, a mulher, ela passa em um mês por mudanças semanais de necessidades de nutrientes, de sais minerais, de vitaminas, que isso pode fazer uma diferença, né? Até quando você fala de depressão, a pessoa às vezes fica desanimada, sem pique, não dorme bem à noite e às vezes, regrando a nutrição, a gente consegue resultados bem satisfatórios na melhora da qualidade de vida, né? A gente sabe que a partir dos 35 anos, a gente reduz a absorção de um monte de nutrientes, Sim. Né? Então, quando a gente fala alimentação saudável, não é só pensar em emagrecimento e dieta, não é isso. O que a gente vem falar aqui é realmente repor os nutrientes que são necessários para a saúde. Né? E que muitos vêm da alimentação, alguns não, e a gente vai falar disso um pouco. Sim. Né? Quando a gente fala de suplementos, é repor os nutrientes que a gente não consegue só com a alimentação. Ou a quantidade que tem é muito pequena, a gente teria que comer uma quantidade muito grande. Isso a gente falou com a Nutri também, né? Mas exatamente isso, assim, a partir dos 35 anos, 45 anos e 50 principalmente, a absorção muda muito, né, também, e aí que a gente começa a notar alguns sinais de envelhecimento, cansaço, né, perda de, vamos dizer, aquela energia, né, não é só cansaço, é aquela energia. A pessoa acha que está desanimada e daí esse desânimo pode ser mesmo, né? Um processo inflamatório.
pelo excesso de glúten, né, de açúcar, É. e a microbiota intestinal Também muda. Então, muda, a gente sabe que tem um desequilíbrio aí no eixo intestino-cérebro, né? Uhum. E como o eixo endócrino hipofisário fica alterado, com essa associação de microbiota intestinal mais hormônio, é uma bagunça para as mulheres, né? A própria absorção também de Sim, nutrientes, né? sim. Então, a gente fala de metabolismo, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente está falando de metabolismo, a gente está falando de saúde de unha e cabelo, a gente está falando de saúde de pele, né? Entra tudo isso Sim. dentro da alimentação saudável. Aquilo que a gente não conseguir suplementar com a alimentação, a gente suplementa por fora, né? Mas aí a gente dá a diquinha também. Não, pode passar para o próximo. Então, gente, peguem as dicas lá dos episódios anteriores. Tem muita dica, não só de dieta para emagrecimento. Eu acho que até no episódio de bariátrica a gente fala muito sobre essa carência de nutrientes e vitaminas, né? Atividade física, essencial para todas as mulheres em todas as idades, principalmente quando já entra numa idade mais de menopausa, onde a gente tem uma perda muscular também, né? Com a idade mais avançada, então até musculação passa a ser indicado. Né? E a isso a gente falou com o Cássio, né? Muito também. Então eu fui ficando feliz quando eu fui vendo isso, de lembrando que nossos episódios já trouxe tanta informação importante. Muita dica. Muita dica, né? Então, tá lá, no nosso episódio com o Cássio, tem muita coisa sobre atividade física, né? Pode passar, Dan, mas é importantíssimo para a mulher. Sem dúvida nenhuma, né? E a mulher, por questão hormonal, até faixas etárias menores, quando a mulher menstrua, existe uma possibilidade de dar o gatilho para depressão, para tristeza, para melancolia ou para irritabilidade. A atividade física, pensando aí na mulher, ela tem uma tendência na produção de serotonina e alguns mediadores hormonais, né, bioquímicos. A mulher, ela passa a se sentir bem, ela diminui a síndrome pré-menstrual com a atividade física. E a mulher, ela pode mudar a atividade física de acordo com o seu prazer. Umas gostam de fazer balé, outras gostam de fazer natação, jogar tênis. Então, é importante escolher uma atividade física que também seja benéfico do ponto de vista mental. E prazerosa, né? Prazerosa e respeitar a fase. Então, nessa época de irritabilidade da síndrome pré-menstrual, a mulher pode escolher atividades mais brandas que exigem menos do corpo para não abaixar a resistência. Caminhadas ao parque com uma amiga, né? E hoje está muito na moda, vai jogar beach tênis, vai jogar vôlei, que são atividades mais sociais, em grupo, já distrai um pouco a cabeça. Então, sempre que a gente fala de atividade física, tem uma parte metabólica, tem uma parte de redução de mediadores inflamatórios, mas a gente também volta para essa questão da bioquímica voltada para o estado de humor, que a mulher sofre muito no período pré-menstrual e pós-menstrual, né, Gi? Tem muitos medicamentos que trabalham, a gente fala de depressão, né? Sim. Que está relacionada com a serotonina. Então, sem atividade física, o efeito dele é muito menor. Então, é exatamente isso que você está falando, liberação de serotonina, melhora a questão daquela sensação na menopausa, de incômodo, né? Então, o próprio inchaço, né? Aqueles sintomas da menopausa, de calorão, de inchaço, na menopausa. Né? Aqueles calores e tal, melhora bastante os sintomas da menopausa também. Fora que libera uma questão de hormônios e a parte cardíaca nem se fala. Tensão de líquidos, né? Aquele inchaço. Isso. Então, sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver, né? Com a saúde da mulher. Outra coisa que a gente falou muito foi a saúde mental. A gente comentou muito isso. Falamos. Né? É muito importante que a mulher se conheça nesse sentido, assim. Porque eu me sinto assim agora, o que eu tenho que fazer para melhorar, como me cuidar. Então, qualquer mudança que a mulher tenha em questão de humor,
tô mais irritada. Conheça seus sinais, eu acho isso importante para a mulher, né? Conhecer os sinais de irritabilidade. Será que isso está relacionado com a saúde? Né? Com a questão hormonal, né? Com a questão hormonal. Será que a própria saúde mental não está tendo um consumo maior de mineral? Então você está mais estressada, você tem um consumo maior, você tem um déficit de alguma coisa, né? Que precisa ser cuidado. Então não é só a saúde mental de falar assim, ela está nervosa, ela está com TPM, ela hoje não está bem, deixa ela lá. Não. A própria mulher tem que conhecer os seus sinais, assim, né? E se não tiver com a saúde mental legal, procurar ajuda. Porque aí tudo vem depois disso. A gente sempre fala, né? Primeiro a gente tem que estar aqui dentro, né? De falar, não, vou me cuidar, vou buscar ajuda. Então a gente veio falando isso também. Eu acho que nos 2 episódios a gente falou sobre isso. Tem possibilidades mais baratas, né, Gi? Porque todo mundo imagina assim, eu não tenho, nem vou, porque eu não tenho dinheiro para terapia. Mas hoje tem serviços públicos, tem profissionais que deixam cota do seu consultório para pessoas que não têm muito dinheiro. Então é só procurar mesmo, conversar com as pessoas e ir atrás dos profissionais que a gente muda, né? Muda a situação. Agora, primeiro, eu acho que precisa de atitude. Né? Não dá para ficar... hoje eu estava escutando um podcast, né, de uma mulher falando para mulheres, né? A mulher tem uma tendência a romantizar um pouco. Então, muitas vezes, ela fica esperando um salvador, acontecer as coisas. Não, eu achei tão legal, ela falava assim, sai da sua zona de conforto. De que jeito? Tomando atitudes, porque é muito difícil a gente ficar nessa sensação de tristeza, melancolia e sair desse ciclo vicioso de que nada dá certo, o emprego é ruim, não arruma um parceiro ideal. Quer dizer, a pessoa ela entra num ciclo que ela não consegue sair nem atrair coisas boas, né? E mulher, não só pela questão hormonal, porque já somos taxadas, né? Como você falou, ai tadinha, deixa ela estar irritada porque deve ser TPM. Então, como existem esses rótulos, a gente fica muito preocupada nesse sentido. Então, se eu pudesse dar um alerta, como você fala, se conheça, procure ajuda, mas também eu vou dizer, sai da zona de conforto. Né? Busca ouvir uma música diferente, um podcast diferente, só de sair na rua para caminhar, né? Eu sei que é difícil, às vezes a dor é maior do que a vontade, né, de fazer as coisas, mas depois que faz a gente gosta, é igual academia. Nossa, eu não queria ir, mas depois que eu fiz, eu adorei. Então, uma dica muito legal é isso. O que te atrai é livro, é podcast, é música, é alguma coisa que te faz bem, né? Um momento, vai na padaria tomar um café gostoso, combina com alguém, acorda um pouco mais cedo. Tem que sair da zona de conforto, né, verdade. Gi? Eu acho que tudo é um círculo, na verdade, né? Sim. E a gente não fala ciclo porque ciclo termina, mas é um círculo, ele não termina. Porque você vê, às vezes a sua saúde mental não tá legal, e aí você diz assim, eu não tenho vontade de ir pra academia, e é compreensível. Sim. Porque até a gente que tá muito não bem... é preguiça. O começar é difícil, continuar é mais fácil, o começar é muito difícil. Então você vai ter que fazer algo novo, que é sair dessa... É uma inércia, né? Você vai ter que ser, e é difícil, você tem que estar muito bem, a saúde mental muito em dia, né? Então, é tudo um círculo. Aí você fala assim, vou cuidar da minha alimentação, uma outra coisa que você fala, não, eu tenho que me dedicar a cuidar da minha alimentação. Não é simplesmente porque um dia ou outro você vai fugir. E dá trabalho, porque alimentação saudável exige programação. Exato. Que numa rotina maçante, nossa... Dá trabalho, Gi, Foi dá o que trabalho. a gente conversou com a Má Balan, né? Exatamente isso. Sim. Como é que ela faz? E não é fácil. Não é. Então, e aí quando você não tem uma alimentação legal, você não tem uma atividade física correta, você não tem uma saúde mental correta, e aí você fala, pô, não tô com a saúde mental boa. Então, vira aquele ciclo que você não sai daquilo, né? Então, amizades tóxicas, trabalho tóxico. O trabalho puxando a gente, falando, não, vamos, porque a mulher é sobrecarregada de coisas, né? Então, e é bem complicado isso. Então, o sair disso tudo, então, quando a gente elenca assim, pode ser que a saúde mental não tá legal, não é porque eu não tô com vontade de fazer.
não é? Sim, É não é preguiça. Não é preguiça. E não é a TPM somente, né? Exato. Então, a mulher, ela tem que se conhecer. É como você está falando, ela não pode esperar do outro. Porque é um sinal que você diz assim, é um dos pilares, vamos dizer, né? Mas você dizer assim, hoje eu não tô legal, quantos dias eu já não tô legal? Eu tava assim antes? Sim. Em que momento eu passei a me sentir assim? Então, a gente tem que se perguntar, né? Tem que se fazer esses questionamentos para se entender. Ninguém vai virar para você e fazer essas perguntas assim, a não ser que você vá a um profissional, mas até você ir, você tem que pensar, né? Então tá, em que momento isso aconteceu? Há quantos dias eu tô me sentindo cansada? Se teve algum motivo, se tá sem motivo, né? Porque às vezes aconteceu alguma coisa, é normal. Tô chateada com alguma coisa que aconteceu no trânsito, alguma coisa assim, né? Eu tô cansada, trabalhei demais, eu tive um problema, eu tô num pós-estresse. Se tem relação com algum evento ou não, né? Eu tô pós alguma condição viral que realmente derruba muito. Então, tem seus momentos. Tem. Mas há quanto tempo isso tá? Eu tô conseguindo sair disso sozinha, né? E então são essas as questões. A mulher, ela tem que se conhecer. Isso é muito importante. Ela tem que se olhar. Da mesma forma que a gente diz que a mulher tem que se tocar, fazer o exame de toque para ver câncer de mão, né? O autoexame. Ela tem que se olhar em questão de pele, se tem alguma alteração, que a gente falou no episódio passado. A gente tem que se conhecer, e a gente fala muito pouco sobre isso quando se fala de saúde mental, não é? Sim. Da mulher se conhecer, fazer o seu autoexame, né? Pelo tabu. Existia um tabu, né? Acho que ainda existe um pouco. Se vai no psiquiatra é porque tá doida. Se vai na psicóloga é porque tá doida. E não é, de repente se encarar, muda a visão, né? Porque de repente a psiquiatra ou o psiquiatra, o psicólogo, ele vai ajudar você a performar melhor. Ele vai ajudar você a você extrair o que tem de melhor e a você evoluir enquanto ser humano, né? Porque ele estudou para isso, ele estudou para fazer com que você tenha a razão e a emoção em equilíbrio e uma análise por si só. Então, mas para chegar nesses momentos, a gente precisa de um profissional. Igual atividade física, ninguém começa uma atividade física se não é supervisionada. Porque tem um profissional que estudou para nos aplicar atividade física. Então, o psicólogo, o psiquiatra, e nem sempre psiquiatra, Gi, é aquele profissional que vai dar remédio. Ah, não, nem sempre. Né? Porque às vezes ele vai fazer o quê? Ele vai dosar alguns hormônios que se ele identifica que tem algum desequilíbrio, um reequilíbrio hormonal de todo o screening psiquiátrico, de repente já ajuda, né? Então todo mundo fala, eu não vou no psiquiatra porque eu não quero tomar aqueles remédios porque eu vou ficar limitada, babando, alguma coisa assim. E a gente sabe que não. A gente sabe que alguns fármacos, eles vêm para complementar aquele déficit de alguns hormônios ou substâncias químicas do nosso cérebro, né? A medicina integrativa faz muito isso hoje, né? E trabalha muito a questão de repor aquilo que está faltando, né? E te ajudar com o seu ciclo circadiano, se você dorme bem, se você se alimenta bem, como é que está a sua saúde mental. Então, a medicina integrativa, nesse sentido, ela é muito interessante. Porque, às vezes, você não sabe reconhecer bem certo o que tá ruim com você, né? Alguma coisa que não tá legal. Então, o especialista vai te ajudar no diagnóstico. Esse profissional pode te ajudar de uma forma muito leve, né? Leve, ressignificar mesmo. Não precisa Oi, doutor, vim medicamentos muito vim aqui porque eu quero saber o que tá acontecendo comigo. Simples assim. Simples assim. Hoje não vim porque eu quero tomar remédio, né? Não é mais Ninguém quer ficar dependente de remédio mais. Não é mais assim. Não Pode passar, Dan, por favor. E dá para aproveitar que a gente está no começo do ano, março, né? Começo do ano. Eu acho que a mulher poderia fazer sempre, no mês em que se comemora o mês das mulheres, já deixar marcado todos os seus check-ups, todos os seus exames, né? Essas visitas. Quem tem plano de saúde, sabe que demora um pouco quando é consulta eletiva? Então já dá uma sentada lá, marca os médicos todos, vai esperando que o dia chega, né? Então, mas pelo menos essa tomada de decisão é legal, né?
E a gente gosta muito aqui de falar sobre prevenção, né, Cris? Que é o que a gente está falando agora, né? Sim. Uhum. A gente quer que as pessoas não entrem nessa onda de viver dependente de remédios. Automedicação. Né? De automedicação. Uhum. Então, a gente veio a semana passada falando, nós vamos falar muito agora de saúde, de doença, porque a gente não quer que as pessoas se automediquem quando a gente der alguma dica. A gente quer que procure um profissional. Então, mesmo que só uma suplementação, ela deve ser prescrita por um médico. Por quê? Porque ele vai avaliar a carência, se isso é necessário ou não. Ou por um profissional habilitado, né? Que tenha a resolução pelo conselho, né? A gente fala médico, o profissional da saúde, né? Um profissional da saúde, corrigindo. Bem visto, assim. Nem notei que eu falei isso. Mas então, falando aqui em prevenção contra doenças, e aí a gente vem falar que existem suplementos para isso, que podem melhorar, então, sua questão de bem-estar, como você está se sentindo, melhorar a sua performance na academia, melhorar o seu sono, melhorar os seus sintomas da menopausa, cabelo, unha, né? Qualidade da pele. Sim. Ixi, quanta coisa a gente pode falar. Tem. Melhorar bastante prevenção. Coisa. Sim. Mas no sentido de prevenir a doença. Se a doença já está instalada, a gente nem vai falar, né? E aí a gente vai falar, então, de melhorar e prevenir a saúde da mulher quando é uma questão de reposição de alguns nutrientes e alguns suplementos que não são obtidos da alimentação. E as pessoas falam muito em prevenção, né, de doença, mas muitas vezes, igual prevenção contra o câncer de mama. O autoexame não vai prevenir que você venha a ter, mas ele permite o diagnóstico precoce, né? Em saúde, embora a gente fale muito de prevenção do câncer do colo uterino, do câncer do reto, não. Existe isso, que é o que a gente vai falar agora, sobre suplementos para ter uma saúde melhor e evitar, né, ou prevenir algumas doenças, mas tem aquela prevenção que em saúde a gente fala muito, que vale a pena alertar, que é o fato do diagnóstico precoce. Então, quando se falar sempre em prevenção, e a gente vai colocar aqui algumas substâncias que a gente pode prevenir algumas doenças e até melhorar o nosso organismo, eu queria fazer um alerta, Gi. Na internet existem calendários de quais exames a gente tem que fazer para qual faixa etária. Porque às vezes a mulher fala assim, eu nem sei que médico que eu procuro. O que eu tenho que procurar? Um GO? Né? Então, para cada faixa etária, a gente já sabe que tem exames que precisam ser feitos de rotina a cada 4, 5 anos, né? Então, fez 40, 45, tem que fazer a colonoscopia. Então, igual o homem, né? Também tem que fazer o exame do toque. Para a mulher é muito isso. Aí eu recomendo que você tenha na sua agenda de saúde, né? Procura ter um caderninho de saúde e você vai anualmente alimentando esse caderno de acordo com a sua faixa etária e quais médicos você já frequentou para fazer esses diagnósticos precoces. E mesmo que não sinta nada. Sim, Em um determinado momento você faz o exame e deu alguma coisa, você sabe exatamente que período, né? Teve. No período de 6 meses ele apareceu, porque eu fiz 6 meses atrás. Apareceu no período... Então, você consegue saber, nossa, será que eu tenho isso há quanto tempo? Porque às vezes não vai, né? Você não faz os exames. Você não fez os exames, então a gente tem que fazer o exame até quando não sente nada. É o se conhecer, né? Principalmente quando não sente nada, claro que não dá para fazer todos, quando sente, mas... a gente vai obrigado, né? Mas esses de rotina são importantíssimos, porque esses previnem realmente, né? Não que a gente evita, a gente previne uma piora, vamos dizer assim. Isso, e a gente hoje em dia está muito inflamada também, né, Cris? Então, quando a gente fala de prevenção, hoje a gente tem que pensar muito em tudo que inflama. O estresse inflama, né? Então, tudo que inflama. Então, o que a gente vai usar? O que a gente pode usar? A gente pode suplementar algumas coisas que são anti-inflamatórios. Não anti-inflamatórios de fato, mas que tem uma ação anti-inflamatória e que não tem dano nenhum ao organismo, como um anti-inflamatório mesmo, né? Outra coisa, a gente manter esse organismo regulado. Então, a gente vai fazer com que ele permaneça regulado. Isso a gente consegue fazer.
né? A questão do uso de antioxidantes também, que é muito fácil de se fazer. Você trouxe aqui algumas dicas, não é? Tem algumas dicas. Acho que então, o Danilo pode passar aí pra gente. Dan. É isso que a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer? Suplementar aquilo que a gente tem carência, suplementar aquilo que a gente não consegue por alimentação. E a gente tem, como você disse, por idade, a gente tem uma não tem deficiência, mas pode ser que precise de mais, né? Falando de uma forma mais leiga. Então, antioxidantes e alguns que seriam anti-inflamatórios, né? Sim. Eu coloquei os 10 suplementos femininos que mais a gente está ouvindo hoje, né? Então, assim, colágeno não é de hoje, é polêmico. E não é de hoje que se fala sobre o colágeno. Você quer falar um pouco do colágeno? Quero falar, eu tava esperando. Gi, porque você tá dentro da universidade, é uma coisa muito debatida, né? Eu acho que não pode ser o colágeno em molécula grande, tem que ser o peptídeo. A gente tem muito artigo de colágeno, né? Um exemplo é o Verisol. Hoje eles começam a estudar a dosagem desse Verisol entre 2,5 a 5 por dia, qual tem melhor resultado. E os artigos mostram de espessura da derme, qualidade de pele. Então não é assim, é empírico, tomo colágeno, quem diz que vai para a ruga aqui? Quem diz que esse colágeno vai para a ruga aqui, mas que vai melhorar a pele, o cabelo, como um todo, vai. Então, na minha opinião, até porque eu suplemento e eu vejo a diferença de quem suplementa, dos pacientes que suplementam com o colágeno correto. Então, tem que ter prescrição. Outra coisa, quando a gente fala de colágeno, é não ingerir somente o colágeno. Note que a maioria dos melhores colágenos que a gente tem no mercado, eles têm substâncias associadas que fazem com que haja uma absorção desse colágeno, mais facilitada pelo organismo. Em segundo momento, a associação com a vitamina C. A vitamina C, ela é um pró-colagênese, né? Um pró-bioestimulador de colágeno. Então, tanto tópico quanto oral, eu acredito muito na suplementação com colágeno. Eu acho que a mulher precisa não só do colágeno em si, né? Que não é a palavra colágeno, mas os peptídeos, né? Um deles é o Verisol, mas os seus precursores, aqueles que são pró-colagênese, né? Então, silício, todos aqueles que estão envolvidos na síntese de colágeno. Eu acho que é importante. Eu, assim, de tudo que eu leio de artigo, eu sou muito favorável na suplementação do colágeno. Eu também. E do silício também. Sim. É um outro que também eu acho super importante. O que eu sempre falo do colágeno, além do que você está falando, que eu concordo totalmente, é a questão da dosagem. Então, a gente tem que ser fiel à dosagem, porque o organismo, ele é inteligente. Ele vai sempre vai pôr para o caminho daquilo que precisa mais dentro do organismo. Quem é prioridade? Quem é vital, né, para o organismo? Então, ele vai direcionar para aquele local, não é? E a constância, né, Gi? Sim. Às vezes a pessoa, porque não é barato. Não é barato. Mas e também pessoa... não é. Já não foi mais caro. Não, sim, mas é que hoje, para a população em forma geral, dependendo da marca, enfim, acaba saindo caro. E a quantidade, né? Às vezes a pessoa não toma todo dia, ou às vezes a pessoa toma de pouquinho para fazer render. Às vezes tem os bombons que são com Verisol, acho que é legal, mas você perde um pouco a mão da dosagem. Né? Se você tá tomando a dosagem correta, porque vai ter que chegar lá na pele, né? E tanto é verdade a questão do colágeno, que a gente tem o colágeno UC2, que é para as articulações, e funciona. E aí você consegue ver mais o resultado do que na pele, né? Mas aí nesse sentido a gente vê, então, sim, de fato é verdade, né? Eu sou muito adepta ao colágeno. Se fala muito hoje da coenzima Q10, que a gente via muito em cremes já no passado. Hoje tem o coenzima Q10 para tomar. Via oral, né? Nos suplementos.
Eu acho interessantíssimo para a mulher, né? Ela ativa a questão de mitocôndria, de energia da mitocôndria. E aí a gente participou de um evento, né, Cris? Sim. Em que o palestrante falava muito sobre mitocôndria. Eu não esqueci isso mais. Ele falou, eu queria colocar o nome da minha filha de mitocôndria, minha mulher não deixou. Que hoje a gente fala muito terapia sobre mitocondrial. a questão da mitocôndria, né? A E importância da mitocôndria. Gia, eu comecei a suplementar, meu pique é outro. É porque ela é a bateria, ela é a bateria da célula, né? Sim, tira o cansaço. E eu li em torno de 150 miligramas. Claro que cada profissional vai suplementar o seu paciente aí de acordo com o peso, altura, né? E atividade física. Porque alguns vão tomar 2 tomadas, 3 por dia. Mas eu acho... E assim, Gi, parte de 100, na verdade, né? E eu acho assim... Quando você fala antioxidante, coenzima Q10, eu gosto bastante nos pacientes de ciclar. A coenzima eu mantenho e eu associo outros antioxidantes mês a mês. Eu troco por resposta adaptógena. O que é resposta adaptógena? O corpo se acostuma com aquela substância, em algumas vezes. Então, um mês toma astaxantina, outro mês o transresveratrol. Então, eu mantenho a coenzima Q10 e mês a mês eu vou fazendo ciclos. Você vai trocando o antioxidante, eu gosto, potente, né? Isso, eu gosto bastante dessa estratégia. Os pacientes têm respondido muito bem. Desde o ano passado, eu comecei a fazer esse teste e achei bem legal. É que aí ele tá, a gente colocou meio que isolado, né? Mas depois eu coloquei uma formulazinha, mas aqui, gente, tá tudo isolado, na verdade eles são todos combinados, né? A gente entender a função de cada um, né? Mas isso tudo é combinado, e aí o profissional vai saber combinar isso, né? Mas coenzima Q10 maravilhoso para associar com outro antioxidante, mas ele também tem uma função, mas a função principal dele, então, seria ativar a mitocôndria em questão de energia, né, para a célula e para a gente também. Quando a gente fala de cálcio e magnésio, que são minerais, são importantíssimos na saúde da mulher. Tem algumas questões aí que a gente tem que falar e poucos falam, então, a literatura hoje fala um pouco mais desse magnésio mais estratificado, então a gente tem os magnésios quelados, claro, que pra gente quer uma absorção no lugar exato, mas tem magnésio para cada função. Então, por exemplo, a gente tem um magnésio que vai dar mais energia, a gente tem um outro tipo de magnésio, que eu não vou ficar falando cada mas enfim, tem um outro tipo de magnésio que tem mais a função de passar a barreira hematoencefálica, então acalma, melhora o sono. E tem outros tipos de magnésio. Então, são vários tipos de magnésio. Não dá para falar que são todos iguais. É igual vitamina C para cosmético, né? Não são todos iguais. Então, cada um, tá? O que está associado ao, por exemplo, ao ácido málico, então aí sim, ele, que é o dimalato, aí sim, ele dá mais energia para a mulher, tá? Se a gente quiser melhorar a condição de sono, aí já vai ser outro. Então, a gente tá um magnésio de uma forma mais geral. O cálcio, quando a gente fala suplementar cálcio, significa que ele vai para os ossos. Então, nossa, eu vou tomar cálcio para os ossos, que é isso que a gente escuta muito. Na verdade, tem que tomar cuidado, porque o cálcio pode ir para a artéria. Entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. O magnésio. E por outro lado, o coração precisa de cálcio para fazer contração muscular. Também precisa, mas a gente precisa tomar cuidado com esse cálcio. Então, os profissionais, quando eles suplementam o cálcio, normalmente ele associa com um magnésio. Um tipo de magnésio, porque ele faz esse direcionamento. Ao invés de ir para a artéria, ele vai para onde a gente quer. Então, por isso que a gente associa, eu coloquei cálcio e magnésio. Para lembrar que é junto. E tomar cuidado com esse negócio, já vou suplementar cálcio sozinho, porque é perigoso, não parece, mas é. E a questão de suplementar magnésio sem saber para o que você quer, que tipo de magnésio também não é legal, né? Vitamina C, que é clássico e super necessário e todo mundo tem que suplementar. Eu tenho vitamina C baixa, não sei porquê, mas tenho. Então, suplementar vitamina C para pele é clássico. Tem que, qualquer procedimento estético, a gente vai ter que ter. Mas é imunomodulador, antioxidante, né? Super potente, né? A questão de melhora na questão de saúde do sistema imunológico, como você falou, né? Só que tem uma particularidade da vitamina C.
Não é qualquer vitamina C. Nem, a gente não está falando de cosmético agora, porque dá um livro falar disso. As vitaminas C que a gente encontra em prateleira, tem as que são, por exemplo, efervescentes. Funcionam, sim, mas por pouco tempo, porque ela é muito pouco biodisponível. A biodisponibilidade dela é muito rápida. Vamos dizer que em torno de 2 horas, se for muito, tá? Então, às vezes você fala, estou suplementando vitamina C, qualquer uma. Também não é qualquer uma. Tem tá? a de liberação prolongada, eu gosto bastante. E aí você tem as que são lipossomadas, Sim, ela é um pouco mais cara, mas está escrito vitamina C lipossomada. O que significa isso? Que ela vai liberar com um tempo mais longo. Então, você tem um efeito mais dentro do que a gente quer, que é pro dia todo, né? A vitamina D, não precisa nem falar. Mas eu vou pedir para você falar sobre ela. Fala que é vitamina, mas também ela é um hormônio, né? Eu lembro que teve um episódio que você falou muito bem dela, sobre ela. A gente fala muito, até porque ela está envolvida na maioria das funções químicas hormonais, né? Sono, função cardíaca, muscular, controle de memória. Então, a vitamina D hoje ela é fundamental. Fundamental, né? Ô, Cris, e você sabe que vitamina D a gente consegue tomando sol, na maioria dos casos, ter uma boa quantidade de vitamina D. A gente não precisa suplementar essas concentrações altíssimas de repente. Já se sabe hoje que quando suplementado, as concentrações não são mais as de literatura. Os profissionais falam, eram 2.000 I antigamente, hoje a gente já sabe que são 10.000 e tal, então... Para quem tem baixa, né? Para quem tem baixa, pouquinho não adianta também, né? O mesmo a vitamina C. Vitamina C, você consegue alimentos que têm vitamina C? Sim, mas não a quantidade que a gente precisa. Então, a gente precisaria comer uma quantidade muito grande. Vamos dizer assim, uma acerola tem muita vitamina C. Quanto disso você precisa? Sim. Entendeu? Então, sim, a gente vai suplementar vitamina C e vitamina D na maioria dos casos, né? Por quê? Porque o que vem da alimentação e o que vem do tomar sol, às vezes, não é suficiente. Sim. Né? Whey. O whey a gente falou bastante com o Cássio, né? Sobre o whey. Sim. Eu acho super importante para a mulher que está em atividade física. Ele tirou todos os tabus com relação ao whey. Que precisa ver se precisa, né? Às Ele vezes falou é só moda, porque às vezes comendo a gente já consegue, né? E aí ele falou da dosagem, que todo mundo agora, tudo tem whey. Tudo tem whey. Né? Da mesma forma que tudo tem colágeno hoje, balinha tem colágeno e tal, e não é suficiente, acaba que o whey as pessoas tomam mais do que precisa, né? Então a whey é legal, mas não precisa tomar cuidado com a dosagem, não precisa tomar essa quantidade tão grande. Sim. Né? Outra é o ômega 3, que também é bastante interessante, né? Para a qualidade da célula, né? Então, se a gente tem uma célula boa, funcionante, a gente tem um organismo funcionando bem. Então, ele participa de várias funções, né? Dentro do nosso organismo. Não vamos ficar falando muito sobre ele, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Sim, até porque a gente prometeu, vai vir uma Nutri, vai vir uma Nutri, a gente está preparando de princípio isso. ativo, de novidades. Você já falou dos probióticos, Sim. Isso é muito interessante. Hoje a gente sabe que a saúde intestinal está relacionada com a saúde como um todo, né? Que não é para tomar Floratil, enterogermina. Porque, Gi, eu acho que as pessoas também confundem um pouco. Quando a gente fica falando, probiótico, eixo intestino, cérebro, a pessoa vai na farmácia e fala, quero um probiótico e compra Floratil e sai tomando. A gente sabe hoje que existem milhares, né? Precisa de indicação. Precisa identificar, isso é um alerta. Qual é o probiótico que você vai tomar? Tem que ser analisado o seu organismo. Então, é queda de cabelo, é para emagrecimento, é unha fraca. Então, hoje a gente faz um combinado, né, de algumas substâncias ativas que vão fazer o efeito que a gente precisa. Então, não é você comprar por conta própria os seus probióticos aí, né? Assim, se for uma questão só intestinal, assim, então às vezes esses próprios iogurtes, esses leites fermentados, tá legal, mas se for uma coisa mais específica, precisa estudar um pouquinho mais qual será, né?
Outro que o próprio Cássio falou foi da creatina, e hoje a gente suplementa a creatina até para quem não faz atividade física. E que para mulher, né, a gente tá falando aí de saúde da mulher, creatina para mulher é super importante, principalmente Super importante. porque a gente vai ficando com déficit cognitivo por questões hormonais, né? Isso oscila bastante. E hoje a gente já sabe que creatina não é só para quem faz atividade física, é para cuidar da saúde mental, né, do cérebro também. Então, fica aí a dica que a creatina é bem legal de se suplementar, né? Dá mais energia, Sim. né? Então, vale a pena. Vale. Quando a gente imaginou que a creatina, a gente ia falar de saúde mental e creatina. E aí, tá aí, né? Eu imaginava a creatina como sendo algo só para quem praticava atividade física. Sim. Na verdade, não é, né? Já se mostrou que não. Legal, interessante. Fala-se muito hoje da vitamina K2, né? Eu vejo muito na internet propaganda disso e é muito interessante. Tá virando moda, né? Já é moda, principalmente para mulher, né? Lembrando que não é a vitamina K, é a vitamina K2, é um derivado. A K1 tem uma outra função, que tem uma questão de coagulação. Não é a K2 mesmo, que tem um resultado mais antioxidante, um resultado com a pele, uma função celular melhor. Então, não vamos ficar falando muito sobre como isso funciona dentro do organismo, mas para beleza e saúde, super interessante, né? E aí, entra a questão do multivitamínico como um todo. Vamos falar do multivitamínico. Vou tomar um multivitamínico. E aí, você tomando um multivitamínico, então você já tá... Não precisa comer. Você pode comer lanche e você não precisa tomar mais nada. Toma vitamina, eu não preciso dosar nada e... Então, na verdade, o multivitamínico, ele tem uma quantidade de vitamina pequena, né? Se você... E a ideia é tomar todo o mineral quelado, né? A ideia é você tomar aquilo que você precisa. Digamos que entre você não tomar nada e tomar um multivitamínico, tome um multivitamínico. Mas o resultado não será o mesmo, né? Então, o multivitamínico tem uma dosagem mais baixa do que a gente precisa. De repente, a biodisponibilidade não é a mesma da que a gente quer, né? Então, tem uma questão aí para se avaliar. Não chegar lá e comprar e tomar. E não tomando é melhor. Sim. Tudo é o depende, como a gente fala. Depende. Agora, para a menopausa, aí é um tabu, tá? Não é aquele mesmo polivitamínico que você encontra na prateleira. Assim como para gestante. Porque exato. O multivitamínico, polivitamínico da gestante, ele é diferente. Ele é. Então, assim, cada fase da mulher, né? Agora, quando ele é direcionado para a menopausa, aí sim, porque aí já se sabe a carência que tem, já se dosou quanto precisa. E aí, não é que vai produzir hormônio novamente, ele vai melhorar os sintomas. Essa é a questão que a gente tem que falar, né? Dan, você passa mais um pra gente? E assim, a internet tem coisas muito interessantes. Curiosas e divertidas. Então, assim, eu fiquei com vontade de colocar um monte de coisa. A gente comentou sobre isso hoje, né? A embalagem é bonita. Então, assim, o que é mito e o que é verdade nisso tudo? O nome é mito. Eles colocam bye menopausa. Ok, então quer dizer que tudo bem, né? Tchau, menopausa. Eles combatem os sinais da menopausa. Combatem, quer dizer, você não vai ter nada, entendeu? Você vai tomar isso combate, aqui, quer dizer que elimina. Combate. Então é bye mesmo. Sim. Né? Você toma um desse, acabou. Isso tá de venda livre na internet, né? E o interessante é que eles combinaram coisas legais. Por exemplo, esse que eu coloquei embaixo, Amora, Sálvia, eles têm uma ação bastante branda, mas tem uma ação nos sintomas da menopausa, melhoram sim. Depende da mulher. Porque tem mulher que tem sintomas muito fortes, tem mulher que não tem muito. Então,
Aí o Mas médico tem vai dizer, fármacos, né, Gi? tem fármacos, tem, mas se quiser tomar sim, algo mais natural. natural, Mas mesmo assim, você tá falando desse, desse, né? Tá. Mas assim, esse tá na maioria, tá? Tá. Eu só coloquei Amora, esse, sálvia, cerenzo. eu coloquei essa foto porque eu Sim. achei muito esse bye-bye menopausa e o combate é um mito. Eu quis colocar o mito, mas nele tem coisas interessantes, tá? Esse cerenzo é um princípio ativo da galena e muito interessante para tirar irritabilidade, para acalmar. Fogacho. Então, ele funciona. A amora ajuda no fogacho, né? Ajuda também, a sálvia também. Então, é legal. Sim. Não é nada que vai combater. Sim. Pelo amor de Deus, não é isso. E nem né? dá tchau. E nem bye-bye. E nem bye-bye. E nem bye-bye. Então, tem vários. Para menopausa, vários, né? Então, eu gostei de colocar direcionado para a menopausa, porque tem muita coisa escrita assim, polivitamínico para a menopausa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas existem bastante coisas, existem vários princípios ativos, existem coisas que vão aliviar. Sim, alivia, não combate, né? E a gente vê muito também na internet falando a cápsula da beleza. Pílula da beleza, fórmula mágica, né, Gi? E não fui eu que escrevi assim, não, tá? Na verdade, tá escrito assim na internet, tá? Com esse rótulo, só tirei o nome da farmácia de manipulação. Mas eles já chamam de cápsula da beleza. O que dá a entender que você vai tomar isso, não precisa fazer um procedimento estético, você não precisa de uma alimentação saudável, você não precisa de atividade física, você não precisa estar com a saúde mental legal, dormir bem, não precisa nada disso, é só tomar isso aí. Então, esse é o mito, né? É um nome bonitinho, né? Mas não é um nome verdadeiro, né? E dentro dele, olha o tanto de coisa que tem que sim funciona, tá? Dentro dessa cápsula, lá, tem o resveratrol que você falou, tem selênio, tem o DMAI, tem o zinco, tem biotina. 10 miligramas de luteína. E tá aumentando as doses aí. Tá aumentando, não, já dá uma pancada de uma vez. Porque, eu acho. Mas, assim, 250 de polipódio. Olha lá. Tem coisa que não precisava tanto. Por exemplo, o oleolá não precisava estar junto com o primeiro, tá? Que é o Ex-Nutriment. Como é que a gente fala? Ex-Nutriment. Ex-Nutriment. Eu gosto de Ex-Nutriment. Eu também gosto. Meu Deus, é um silício, né? O Nutricolinho eu gosto muito também. Não precisava tanta coisa. E coloca até para cabelo, né? Biotina, vitamina E. Nada que vá fazer mal. Nada. É uma cápsula da beleza. Nada vai fazer mal mesmo. Não, nada vai fazer mal. O que a gente pensa? Que funciona, uma verdade, né? Para a questão de beleza da mulher. Melhora o cabelo. Melhora. Até a gente combina muitas coisas que estão aí com procedimentos estéticos para um resultado melhor. Até para quem está fazendo tratamento estético, às vezes não vê aquele up, né? Às vezes precisa, né? Sim. Então, na verdade, o que é o mito? É o nome. Não se esquecer jamais de que os pilares que a gente colocou no começo, né? Fazer exame periódico, atividade física, alimentação, cuidar da saúde mental, dormir bem, tomar água, tudo que a gente vem falando desde muitos episódios, ele vem como um auxiliar. Somente complementa, isso. Complementa, né? Mas então, entre mitos e verdades, tem os mitos e as verdades aí. Pode passar, né, por favor. Então, eu acho que a mensagem principal é conheça o seu corpo. Essa é a mensagem para a mulher, né? Nessa Semana da Mulher, esse Dia da Mulher, se conheça, né? Conheça o seu corpo, conheça a sua saúde como um todo, desde mental, se conheça. Essa é a mensagem. Não é só se conheça por toque, não, se conheça como um todo. Essa é a minha mensagem para todo mundo. Acho que hoje eu tô um pouco radical. Vim de vermelho. Hoje eu tô um pouco radical. Eu vou dizer, saia da zona de conforto. Porque eu sei que vai doer, eu sei que é difícil, às vezes é desanimador, mas eu acho que tem que ter atitude e tentar sair da zona de conforto. Porque
não vai ter magia, ninguém vai fazer nada por você. Gi, ninguém faz nada por nós. Nós é que temos que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso estado de saúde, né? E não deixar, porque se a gente deixa, vira uma bola de neve, vira uma depressão, vira uma... Assim, a gente vai ter uma série de questões muito ruins na vida, né? Mas dizem que ter bons amigos é muito importante para a longevidade. Isso já foi até pesquisado, que a questão de bons amigos... Vamos tomar um café, Gi? Que o ser humano, o ser humano ele foi feito para viver em coletividade e viver bem num coletivo. Porque mas tem que ser, eu chamo de contamina? bons amigos, porque tem uns amigos que levam pro bem e Meu pro mal. Deus, que eu chamo de amizade tóxica. Então... Eu falei, tem a colega do trabalho tóxico, tem amizade tóxica, familiar tóxico. Esses a gente aprende a lidar. E tem os amigos que vão te falar assim, ó, vamos pra academia? Vamos fazer alguma coisa legal? Tem gente que te puxa pra cima, né? Vamos fazer um programa de alimentação saudável? Vamos pra academia junto? Vamos caminhar? Vamos... E tem o que vai falar pra você assim, de vez em quando tudo bem, tá? Mas tem o que vai dizer assim, vamos beber? Vamos beber? Vamos festar? Vamos descansar? Vamos usar o que não deve? Né? Sim. Até que vamos tudo comer acabe. Porcaria? Vamos não ver o fim de alguma coisa? É comum. Então, eu falo bons amigos, né? Hoje dá pra fazer uma reflexão, né? Será que você é a amiga tóxica ou você é a amiga que bota os outros pra cima? Ou será que você tá precisando de uma amiga que te bote pra cima, né? As reflexões aí da Semana da Mulher. Eu sou cada dia uma coisa. Pois é. Tem dia que eu tô a amiga que ligo papéis. E falo, olha, hoje eu não tô legal. Aí a outra amiga que se vire, a outra que aqui, me levante. A outra aqui, eu aí, você aqui, hein, Gino? Hoje eu não tô legal. Mas nós fazemos isso uma com as outras. Não desanima não, vamos pra frente, tal, vamos lá. Mulher tem esse perfil, né? Diferente do homem. Eu acho que o homem, um cuida menos do outro. Não é tanto assim como mulher cuida mais da outra, né? Eu acho que a gente tem muito isso, nós duas, mulher, né? Isso. A gente tem isso. Isso é muito bom. Sim. Porque quando uma tá pra baixo, a outra tá puxando e ter bons amigos é ótimo. Sim, é terapêutico. É importante. E já tá cientificamente comprovado, já tá publicado que ter bons amigos aumenta a longevidade. É isso aí. Você quer um motivo para comemorar? Semana da Mulher. Busque suas amigas aí, vai pro barzinho, vai para um café legal, né, Gi? Isso. E definam suas metas juntas, vejam o que vocês vão tomar de atitude para fazer a tua saúde física, mental, espiritual melhor. E esse foi o nosso Beleza na Lata, né, Gi? Nosso Beleza na Lata falou sobre saúde da mulher. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns a todas as mulheres, essa é a nossa semana. E se você sabe de alguma mulher que merece assistir esse nosso conteúdo, então compartilha, curte, né? Clica aí no sininho para que você possa ter mais notificações sobre os nossos episódios. E a gente fica muito feliz de estar com você aqui nessa semana, que é mais do que especial. É a nossa semana, a Semana da Mulher, né, Gi? É isso aí, saúde a todas, muitos amigos, muitas alegrias e tudo Parabéns. De bom para nós, né, guerreiras. Parabéns para nós, mulheres. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.